As pirâmides do Egito são estruturas monumentais que foram construídas na antiguidade. Sua função era abrigar os corpos mumificados de faraós e membros da realeza, garantindo sua passagem segura para a vida após a morte e a ligação com os deuses. Portanto, estas construções impressionantes simbolizam o poder e a religiosidade, e também o avanço tecnológico da civilização egípcia da época, sendo consideradas uma das maiores realizações arquitetônicas da história humana. As pirâmides foram feitas predominantemente de pedra calcária, granito e, ocasionalmente, de outras rochas. O calcário era utilizado para o revestimento exterior, conferindo um aspecto liso e brilhante, enquanto o granito, mais resistente, era empregado para as câmaras internas e partes estruturais cruciais. O transporte e a manipulação dessas grandes pedras demonstram um domínio técnico impressionante, embora os métodos exatos para tal ainda sejam alvo de investigação e debate. Até o momento do período arcaico, no início da história egípcia, aqueles indivíduos com meios suficientes eram enterrados em estruturas conhecidas como mastabas. Imhotep é acreditado como sendo o primeiro a conceber a noção de empilhamento de mastabas, que culminou na criação de um edifício composto por uma série de degraus que diminuíam de tamanho em direção ao seu ápice. E o resultado foi a pirâmide de degraus, que foi concebida para servir como uma escadaria gigantesca pela qual a alma do faraó de Djoser poderia ascender aos céus. Devido à grande importância da realização de Imhotep, ele foi deidificado por egípcios posteriores. A fase mais producente e aplicada de construção de pirâmides coincidiu com o auge do governo faraônico absolutista. E foi durante essa época que as pirâmides mais famosas, aquelas próximas de Gizé, foram construídas. Com o tempo, a capacidade e a vontade de aproveitar os recursos necessários para a construção em grande escala diminuiu, e as pirâmides posteriores passaram a ser menores, com menos cuidados na construção e muitas vezes feitas às pressas. Muito tempo depois do fim do período de construção dessas pirâmides, uma construção sistemática iniciou-se no território do atual Sudão, depois de muito do Antigo Egito cair sob o domínio dos reis de Napata. Apesar de o regime nepatano ter sido breve, a influência egípcia deixou traços marcantes na sua cultura, e durante o reino sudanês de Meroé, na região da Núbia, houve um reflorescimento da construção de estruturas piramidais, período em que mais de 200 pirâmides que serviam como túmulos reais e inspiradas nas pirâmides egípcias foram construídas nas proximidades da capital do reino. Acredita-se que a forma de pirâmides egípcias represente o monte primordial a partir do qual os egípcios acreditavam que a Terra foi criada. Os seus lados triangulares representavam os raios descendentes do Sol, e a maioria das pirâmides eram revestidas por pedra calcária branca, polida e altamente reflexiva, o que dava a essas estruturas uma aparência brilhante quando vistas à distância. Apesar de ser aceito que as pirâmides eram monumentos funerários, não há consenso sobre os princípios teológicos que possam ter dado origem a elas. Uma hipótese é que estas estruturas foram concebidas como um tipo de máquina de ressurreição. Os egípcios acreditavam que a área escura do céu noturno, em torno do qual as estrelas pareciam girar, era a porta de entrada física para os céus.
Um dos eixos estreitos que se estende a partir da câmara funerária principal por toda a estrutura da Grande Pirâmide aponta diretamente para o centro desta parte do céu. Isto sugere que a pirâmide pode ter sido criada para servir como um meio para lançar magicamente a alma do faraó diretamente para a morada dos deuses. Todas as pirâmides egípcias foram construídas na margem ocidental do rio Nilo, local onde ocorre o pôr do sol, o que era associado ao reino dos mortos na mitologia egípcia. Atualmente, acredita-se que existam cerca de 118 a 138 pirâmides no Egito, mas as mais famosas são as pirâmides de Gizé, localizadas perto do Cairo. A Grande Pirâmide de Quéops, a maior e mais impressionante, tem cerca de 146 metros de altura original. É a única das 7 maravilhas do mundo que permanece de pé. A Pirâmide de Quéfren é famosa pela esfinge que a acompanha. E a Pirâmide de Miquerinos é a menor, mas também significativa. Se inscreva no canal Narrativas Historiográficas.